queridos, como entender a salvação em Jesus Cristo, né? É um tema bastante sugestivo para os nossos dias, tendo em vista que pós-internet o mundo ficou de cabeça para baixo, né? Com tanta gente ensinando tantas coisas a respeito de Deus, a respeito de salvação em Cristo, né? Então há uma confusão generalizada, porque hoje o mundo se divide em calvinistas e armenianos, alguns, né, que se autodenominam pelagianos, outros que ainda são wesleyanos, né, enfim. São N grupos, mas os grupos mais conhecidos são os armenianos e os calvinistas, né? E no meio dessa parafernália toda, nós temos aí um povo que não sabe, que está, na verdade, está confuso a respeito da doutrina chamada reformada, né? A teologia reformada, que é a chamada teologia calvinista, né? Na verdade, há uma confusão muito grande, porque a teologia reformada, ela nada tem a ver com calvinismo, né? Nada tem a ver com calvinismo. Teologia reformada, ela leva esse nome em razão de que Lutero, ele reformulou alguns dogmas, ou os principais deles, com relação à Igreja Católica Romana, né? Que detinha até então o poder, o monopólio, né? Digamos assim, da Bíblia Sagrada. As pessoas não tinham condição de ter a Bíblia em mãos, e era pregado e ensinado ali muitas coisas erradas. E aí Martim Lutero, ele vai reformular toda aquela questão teológica e bíblica, né, trazendo o povo de volta para as escrituras sagradas do jeito que elas são. E a partir de então veio outros reformadores, e dentre eles aí aparece Calvino. E Calvino, um homem muito inteligente, Deus, criou também uma teoria, e nessa teoria, né, nessa doutrina, aparece então aí, hoje é conhecida como teologia calvinista, né? A teologia calvinista, ela tem uma base como a teologia armeniana. A base dessa teologia calvinista é a soberania de Deus. Também a teologia armeniana tem por base a soberania de Deus. As outras ramificações teológicas também têm por base a palavra de Deus. Como saber, então, quem está certo, quem está errado? Ou se pode ou não os dois estarem certos? Ou as duas teologias, armeniana e calvinista, estarem certas? Primeiro, eu gostaria de ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre a doutrina, né? Doutrina que os apóstolos ensinaram para a igreja de Jesus Cristo. E depois nós iremos falar sobre o que é doutrina dos apóstolos, né? Acho que é 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, né? É a responsabilidade daqueles que ensinam, está aqui na minha epígrafe. Segundo a graça que me foi dada, né? Isso, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Você vê aí a palavra fundamento. O fundamento aqui ele vai explicar. E outro veio e edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Que está falando da doutrina, certo? Que os apóstolos veio e colocaram um fundamento. Fundamento é a doutrina básica, é dali onde vai surgir todas as outras doutrinas, todos os outros ensinamentos. Tem que ter uma base. E aí ele vai explicar aqui no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, só existe um fundamento. E ele diz, além do que já foi posto, e esse fundamento é Cristo.
Então, o armeniano e o calvinista, eles têm por base, né, a soberania de Deus, certo? O fundamento é a soberania. Falando ainda sobre doutrina, no versículo 12 diz: contudo, se alguém edifica sobre este fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesto será a obra de cada um. Quando ele fala aqui sobre edificar sobre esse fundamento que é Cristo, outros ensinamentos, como prata, pedras preciosas, ouro, feno, palha, aqui numa linguagem figurada, o que ele quer dizer é que o fundamento é Cristo, mas alguns vão ensinar a respeito do mesmo Cristo, coisas que estão, de fato, anexadas, alinhadas ao caráter de Cristo, outras coisas que nem tanto, certo? E aí ele diz que manifesto será a obra de cada um naquele dia. Esse dia vai demonstrar, porque será revelado pelo fogo. O qual seja a obra de cada um vai ser revelado pelo fogo. O fogo vai revelar. O fogo da aprovação, o fogo aqui, né, do juízo. E essa obra que ele está falando aqui são os ensinamentos, né? São as doutrinas. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre este fundamento edificou, você percebe aqui que é uma obra não fundamentada em uma outra pessoa, uma outra coisa, mas sim em Jesus Cristo. Que é possível a pessoa ter o fundamento certo, certo? E construir em cima desse fundamento uma ideia equivocada. Então, diz o pastor Hernani Santos que é possível até, né? Não é o caso, mas é possível até pessoas estarem com Deus na doutrina e nas ações com o diabo. Então, tem gente que prega uma coisa e vive outra, mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui é que o fundamento é Cristo, mas é possível pessoas terem ideias a respeito de Cristo totalmente diferente do que de fato a Bíblia diz que ele é. Então, ele diz aqui: se essa obra de alguém for sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão, né? Se essa obra que alguém edificou sobre Cristo, ela de fato for correta, essa pessoa vai receber galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Esse mesmo será salvo. Ele não ensinou a respeito de Jesus, né? A respeito da salvação, a respeito das coisas do céu, de uma maneira tão eficaz, tão bíblica, mas também ele não foi contra os princípios salvíficos, né? Por quê? Porque o fundamento dele é Cristo. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo morreu na cruz, Cristo é Deus que veio e se fez carne, habitou entre nós, ressuscitou, enfim. E aí diz que ele vai sofrer prejuízo, mas o tal será salvo, mesmo que pelo fogo. Ou seja, a obra dessa pessoa não vai ter galardão, mas ele vai ser salvo. Versículo de número 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Ele está falando aqui não do corpo do crente, do corpo físico do crente, ele não está falando sobre tatuagem, ele não está falando sobre prostituição, ele está falando sobre doutrinas falsas. Ele está falando aqui sobre uma destruição que vem por meio dos falsos ensinos, né? Dos ensinamentos errados. É possível uma pessoa ser crente, fiel, justa a Deus e ensinar errado se ela não buscar de fato conhecimento. Mas aí onde está? Nós não podemos dizer que essa pessoa ela é diabólica, ela é satânica, ela é herética, ela vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Ele vai ser salvo. Por quê? Porque o que ele pregou tem como fundamento Cristo. Porém, ele não falou da maneira tão bíblica como deveria. Então vamos lá. Vamos lá. O calvinismo, horas beira heresias como, digamos assim,
as demais seitas que nós conhecemos, né? Como o mormonismo, como Testemunha de Jeová, como o espiritismo, o bandismo e tantas outras coisas que deturpam a verdade do evangelho. O calvinista, ele tem por base a soberania de Deus, ele tem por base os princípios salvíficos, todos os princípios salvíficos que são necessários, são bíblicos, eles creem nisso. O problema está na cosmovisão deles, o problema está na interpretação, na exegese que eles fazem do texto, de cada texto, porque eles interpretam a Bíblia a partir do pensamento de João Calvino. E aí onde está? A Bíblia ela não precisa ter ninguém como intérprete. Ela tem o seu próprio intérprete, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus deixou as regras de interpretação desse livro santo, que é a Bíblia Sagrada. Alguns pensadores do passado cristão diziam que a Bíblia é como um leão, que não precisa que ninguém a defenda, mas ela mesma se defende. Então não precisa ninguém estar colocando aqui pensamento na Bíblia. O que as pessoas precisam de fato é atentar para o que a Bíblia ensina sobre si mesma. E esse é um grande desafio, falar somente aquilo que a Bíblia fala. O calvinismo, né, que parte da soberania de Deus, tem como a visão base, ou a visão basilar deles, que por conta dessa soberania, por conta desse poder, dessa onisciência e onipresença, muito mais a onisciência de Deus, né? A presciência de Deus, essa é a palavra, que é o poder de conhecer o futuro. Então, Deus escolhe soberanamente pessoas que vão para o céu e outras pessoas que vão para o inferno. Por quê? Porque no livro de Isaías está escrito que ele conhece o fim antes do começo. Então Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus já sabe quem não vai ser salvo, então ele escolhe uns e outros não. Em razão da própria maldade do ser humano e da própria bondade do ser humano. Alguns calvinistas veem assim, outros não. Outros acreditam que a salvação, a verdade, o homem só tinha a condição de escolher o bem ou o mal em Adão. Pós-Adão, todo homem está condenado, então Deus soberanamente vai lá e escolhe esse homem condenado, né? E ele vai dizer assim, esse daqui eu vou descondenar ele aqui na eternidade e vou querer ele para mim soberanamente, não vou dar explicação para isso, e os demais que eu não quero, também não vou dar explicação para isso porque sou soberano, vai para o inferno. Não estou diminuindo, não estou acrescentando, é assim que o calvinista vê. É assim que o calvinista interpreta. O calvinismo, ele tem 5 pilares, né, que depois eu vou explicar, para o vídeo não ficar longo. Dentre esses pilares, né, da visão calvinista, existe o calvinista chamado calvinista de 5 pontos, que é aquele mais extremista. É aquele que diz que Deus odeia pessoas, né? Deus chega a odiar, porque está escrito na Bíblia que Deus aborreceu Esaú e amou Jacó. Livro dos Salmos está cheio de versículos falando que Deus detesta o ímpio, que Deus odeia aquele que pratica a iniquidade. Então, para o calvinista de 5 pontos, eles acreditam que Deus chega até a odiar pessoas, né? E se Deus odeia, quem somos nós? Nós temos que odiar também, né? Só que ele não vai usar essa linguagem, odiar, mas ele vai dizer assim, se Deus despreza, nós também temos que desprezar. É mais ou menos isso, mas se não for dessa forma, o teor é justamente esse. E aí, irmão, toda essa parafernália leva esses irmãos calvinistas a crer que não existe livre-arbítrio, né? Não existe livre-arbítrio porque o homem foi degradado em toda a sua estrutura, então ele de si mesmo não tem condição alguma de escolher o certo e o errado, discernir o certo do errado. Então Deus é quem vai decidir por ele. Legal. Se esse homem não tem essa condição de escolher ou de discernir o certo do errado, logo tudo que acontece na vida desse homem é uma
determinação de Deus. Então, Deus determina para onde ele vai, o que ele faz, o que ele fala, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E aí, pasmem, que se tiver alguém sendo agora estrupado, foi Deus que mandou. Se tiver sendo alguém agora violentado ou violentada, foi Deus que mandou. Tudo que acontece é Deus na visão calvinista, tá certo? Então o calvinismo é isso. São pessoas que acreditam que Deus está por trás de todas as coisas. E acreditam até que o próprio Satanás, ele foi feito Satanás porque Deus queria que ele o fosse Satanás. Então, a coisa chega a ser até alarmante, até mesmo, numa linguagem mais pesada, chega a beirar o satanismo. E essa doutrina, ela tem se propagado dentro de todas as igrejas, de todas as denominações, porque ela sorrateiramente tem uma linguagem, uma roupagem de inteligência. Geralmente as pessoas que se dizem ser cristãos reformados, eles se sentem inteligentes. Eles acham que é inteligência você filosofar cada texto bíblico, né? Eles acham que é inteligente você entender aquilo que não é compreensível, né? Por exemplo, você pergunta, por que Deus fez isso? E eles vão dizer, porque ele é Deus, ele é soberano, ele não dá explicação para ninguém. Então é inteligente isso. Essa teologia, ela é perigosa, ela é fatalista, porque ela incha os crentes, né? Porque uma coisa que essa teologia enfatiza é a escolha. Deus escolheu pessoas soberanamente, então todas elas se sentem escolhidas. David Leonardo, por exemplo, quando ele vai pregar, ele começa pregando dizendo, você é um escolhido. As músicas de Damares, você é um escolhido, a tua história não acaba assim, você pode estar chorando agora, amanhã você vai sorrir. É como se o escolhido ele não pudesse perder, o escolhido ele não cai, o escolhido não faz. E se cair, problemas dele, o importante é que ele é escolhido e que ele não vai ser penalizado por isso. Então é uma doutrina que inflama, incha, deturpa e causa muita depressão nas pessoas. Por quê? Porque quando elas passam a se deparar com seus próprios erros, elas vão se auto-questionando. Será que eu sou escolhido? Porque se eu fosse escolhido, eu não estaria pecando. E aí elas entram em um conflito terrível, né? E acabam com uma depressão sem precedentes. Hoje, os calvinistas não são mais os presbiterianos somente, que são os maiores difusores dessa teologia. Hoje, a teologia chamada reformada ou teologia calvinista, ela se propaga no meio pentecostal com muita pujança. Existem pregadores dentro das Assembleias de Deus que são reformados, né? Hoje, pregadores chamados pregadores da teologia calvinista ou pregadores reformados são convidados a pregar, a palestrar, a ensinar dentro das Assembleias de Deus do Belém, né? Você pode, por exemplo, ver aí Ed Campos Júnior, né? Heber Campos Júnior, pregando nas Assembleias de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele é um calvinista, porém moderado, não gosta muito de enfatizar essas questões, né? Então, ele é um calvinista que não se autodenomina calvinista, e por essa razão ele prega, e a sua pregação é cristocêntrica, a sua pregação é bibliocêntrica, e não mostra tanto perigo. Porém, Augusto Nicodemos e outros mais, que se destacam como os verdadeiros gurus do calvinismo, esses têm levado um contingente de pessoas via internet a uma experiência terrível e brutal com a teologia calvinista. A teologia calvinista, ela consegue fixar rapidamente na memória das pessoas, porque todo ser humano que sofre, todo ser humano que passou por algum mal na vida e de maneira milagrosa ele escapou disso, logo ele vai pensar, Deus tem um plano na minha vida. Deus me ama, Deus me escolheu. E aí vem alguém e fala assim, olha, Deus te escolheu,
Porque antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu um povo e você está no meio desse povo, etc, etc, etc. Então, tem todas essas nuances e outras mais. E por conta disso, é que hoje nós temos aí um contingente de pessoas que estão propagando, vivenciando essa doutrina que traz muita confusão e deturpação sobre Deus. Mas aí o que é a verdade? É Armínio? O que é a verdade? É Calvino? São os pelagianos? Wesleyanos? Quem está pregando a verdade? Minha humilde opinião, ninguém. A única pessoa que pregou a verdade foi Jesus Cristo e os seus apóstolos. Se você ler as Escrituras e falar aquilo que Jesus fala pela palavra, você vai estar pregando a verdade, vivendo a verdade. Mas se você segue uma doutrina calvinista, armeniana, wesleyana, pelagiana, você já deixou de ser cristão. A cruz de Cristo já não tem tanta importância para você. Nós não temos que seguir uma linha de pensamento teológico. Nós temos que seguir a Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia. Existem textos na Bíblia, claro, que têm algumas dificuldades de serem compreendidos. Porém, com a ajuda de Deus, com o estudo, né, apurado, com um pouco de esforço, claro que nós vamos conseguir a compreensão. Porém, não estou querendo dizer que você não deva estudar teologia, porque sou teólogo, estudo teologia até hoje, sou formado e vejo da grande importância de estudar a teologia. Porém, a teologia, como diz os mais antigos, numa linguagem bem pobre, tem que ser como um peixe. Você vai, tira as espinhas, pega somente aquilo que é bom, né? A carne. Então, teologia eu estudo todas, mas eu pego somente aquilo que é bom. O calvinismo, ele enfatiza muito bem a respeito da soberania de Deus, como outras questões, né, salvíficas, assim como os armenianos, assim como os wesleyanos. Por quê? Porque como eu li esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, eles estão pregando dentro de um fundamento que é Cristo, né? Então, vamos ratar em alguma coisa, mas você mescla aqui uma coisa com outra e vai dar tudo certo. Na minha humilde opinião, existe escolha, né, antes do ser humano nascer, existe livre-arbítrio. É possível essas duas coisas estarem casadas? Sim, é possível. E aí alguém pode dizer, mas não tem lógica nisso, cadê a lógica aristotélica para explicar isso aí? Né? E aí eu digo para você, tem lógica um Deus ser 3 ao mesmo tempo e 3 ser 1? Se esse Deus que é 3 e ao mesmo tempo é 1, e ao mesmo tempo que ele é 1, ele é 3, por que não acreditarmos? Qual é a dificuldade de aceitarmos que o calvinismo pode estar certo em alguma coisa e os armenianos em alguma coisa? Sim, existe escolha, está escrito na Bíblia, né? Sim, existe livre-arbítrio, está escrito na Bíblia. Agora, a nossa tarefa é mesclar isso aí, certo? Que eu não vejo também muita dificuldade, certo? Nós vemos aí, por exemplo, a história de Jonas. Jonas, Deus diz para ele, vá para Nínive. Ele usa o livre-arbítrio e vai para Tarsis. Deus manda um forte vento, soberanamente, move as águas ali. Ele volta e faz a vontade de Deus. No final de tudo, prevalece a soberania de Deus, mas teve livre-arbítrio aí. Nós vemos também livre-arbítrio nas questões, nas próprias falas de Jesus. Quando ele diz assim, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado, e tantos outros versículos bíblicos. Como também nós vemos ali em Jeremias, capítulo 1, Deus dizendo para Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi, antes de sair da madre, te santifiquei, e antes que você nascesse, eu te dei para as nações como um profeta. Então, existe escolha e existe livre-arbítrio. Isso, a lógica humana vai ter uma certa dificuldade, mas é só você lembrar a triunidade de Deus. Deus é um, que consiste em três que consistem em um.
e não há problema para nós, crentes, aceitarmos essa verdade. Assim como não deveria ter problema algum de aceitarmos que existe escolha e que existem livre-arbítrio. O homem pode ser escolhido por Deus, como Deus pode escolher o homem, certo? E vice-versa. Na verdade, quando se trata de salvação, é um trabalho, digamos que conjunto, né? Deus, ele cria as situações para levar aquele homem ao arrependimento, mas aí aquele homem, quando ele é encurralado pela vontade de Deus, ele vai dizer sim ou ele vai dizer não. Por quê? Porque Deus não quer autômatas. Deus não quer ser amado porque ele está fazendo obrigatoriamente você amá-lo. Pelo contrário, Deus quer ser amado espontaneamente. Então, por isso, ele conservou o livre-arbítrio no homem. E o que seria o livre-arbítrio no homem? O livre-arbítrio no homem não é nada mais, nada menos, na minha concepção, do que a imagem e a semelhança de Deus no homem. Imagem esta, semelhança esta, que não significa dizer que o homem é puro como Deus é puro, é santo como Deus é santo. Mas a imagem e semelhança para mim seria volição, vontade e afeição. Essas três coisas caracterizam o livre-arbítrio no homem. Deus pensa, deu direito ao homem pensar e conservou isso. Deus sente, Deus deu sentimento ao homem. E assim, vice-versa. Deus tem vontade, Deus deu vontade ao homem. Então, é possível sim você pensar dessa forma. Deus abençoe.